Que a minha história de vida é realmente para fortalecer outras mulheres. E dizer que se eu passei, né, todas podem passar. Thaís cresceu no orfanato em Garça, município de São Paulo, dos seus 10 aos 17 anos, e isso se deu devido à relação conturbada com sua mãe. A minha mãe e eu não nos dávamos muito bem, então a minha mãe tinha um relacionamento com uma pessoa, no qual naquela época eu sofri abuso. E a minha mãe não tinha muito... Eu falo que não tinha aquele amor de mãe, né? No qual a gente espera, que é aquele amor no qual acaba nos abraçando, né? Se sentindo para ser o nosso porto seguro. Eu não tive isso. Naquela época, quando eu fui falar para minha mãe do acontecido, do que havia acontecido, ela não acreditou em mim. Sua casa já não era o seu porto seguro, e a rua se transforma em seu lar, sendo encaminhada ao orfanato pelo Conselho Tutelar. Eu sentia muito medo, com isso eu só queria ficar na rua, porque parecia que a rua, na verdade a minha casa era para ser um lugar seguro, mas na verdade não era. O lugar seguro que eu me encontrava era na rua. Ela relembra sobre o seu primeiro dia no orfanato. Naquele momento eu chorava muito, eu sofria, eu me lembro de chegar na porta do orfanato, de perua, e é como se eu tivesse sido abandonada ali, né? Aos 17 anos, Thaís decide sair e foi trabalhar em uma floricultura. E aos 18 anos, ela engravida do seu primeiro filho. Eu engravidei, eu tinha 18 anos, tive ele, né, perto dos 19. E a partir daí foi que eu também não esperava o que iria acontecer comigo. Por tudo que eu iria passar, como que iria ser, eu não imaginava por tudo que eu ia passar. E aí foi que começaram as minhas maiores batalhas, né? Além da gravidez, de eu ter passado por uma gravidez bem difícil, bem complicada, eu ter voltado para casa da minha mãe. A gente teve uma briga quando meu filho completou 13 dias de vida. Ela me colocou para fora de casa. Com isso, um pouco antes, na hora que a gente estava discutindo, ela me jogou para cima do meu filho. Ele estava deitado na cama, eu quase caí em cima dele. Naquele dia, eu poderia ter matado o meu filho. Após momentos de dificuldade, quando o filho de Thaís tinha apenas 6 meses, ela foi acolhida por uma amiga e relembra. Meu filho estava para completar 6 meses. Eu simplesmente recebi um belo de um dia o oficial de justiça na minha casa, na casa da minha mãe, né? Na época eu morava ainda com ela, eu estava prestes para começar a arrumar um trabalho, tudo. E eu recebi um oficial de justiça com papel de que eu teria que sair da casa da minha mãe naquele momento, sem eu ter para onde ir. Eu entrei em desespero, liguei para uma amiga minha, a Pamela, naquele momento, e falei para ela o que estava acontecendo. Ela correu até lá e ela falou: não, o que eu posso te oferecer é a minha casa, você vai ficar lá junto com o seu filho. Na época, minha mãe não deixou nem eu pegar muitas coisas dele, era uma época muito chuvosa, então eu tinha que estar lavando, né, colocando atrás da geladeira para poder secar. Meu filho dormia no carrinho, eu dormia no chão. Era o que ela podia me oferecer naquele momento. Ela consegue um emprego de babá e recebe a notícia. Alguns dias depois eu descobri que eu estava grávida novamente. Eu descobri que eu estava grávida, meu filho com 6 meses, eu grávida. Foi desesperador. Confesso que foi desesperador. Após um período de estruturação, Thaís recebe uma visita surpresa. Sua mãe estava na porta do seu serviço e fez uma proposta. E ela falou que era para eu deixar meu filho com ela. E realmente, naquele momento, o meu coração como mãe só pensava nele, né? Só pensava no bem-estar dele. Porque ele era tudo que eu tinha. E tudo que eu tinha, naquele momento, não cabia, né, dentro do que ele precisava. Seu filho mais velho foi morar com sua mãe. E desde então, Thaís passou por diversas casas, até se fixar em uma até o nascimento do seu filho que estava na barriga. Uma semana antes de eu ganhar o meu filho, eu tive uma discussão, eu fui até a frente da casa da minha mãe para poder tentar ver o Cauã, ela não permitiu. E foi quando ela se virou para mim e falou: eu espero que você e essa criança bastarda morra na mesa de parto. Fui sozinha ganhar o bebê na maternidade em Marília. Quando eu cheguei na maternidade, eu fiz a minha entrada, eu fiz a minha internação, eu que fiz tudo. E aí, quando foi que eu comecei a ter as dores de parto,
eu só me lembrava do que ela falou, que eu ia morrer na mesa de parto. E aí uma enfermeira que estava lá naquele momento, o nome dela era Patrícia, e ela segurou a minha mão e ela falou: você não vai morrer, nós estaremos aqui. E ela ficou o tempo todo que eu estive em trabalho de parto segurando a minha mão. Com o nascimento do seu filho, Thaís começa a se estruturar, com um novo emprego, sua casa e o seu bebê, e se mudou para Pompeia, onde reencontrou seu pai que não via há 15 anos. Quando eu falei alô, eu escutei uma voz grossa, falando: alô, filha? E aí era meu pai. Era meu pai. Eu desabei naquela hora porque eu não imaginava, né, que ele poderia entrar em contato comigo, e através da vida daquela mulher, eu consegui reencontrar meu pai depois de 15 anos. O contato com o pai levou Thaís para Americana, cidade em que seu pai morava, onde conheceu seu atual esposo, que é casado há 13 anos. Foi quando ela recebeu uma ligação do Conselho Tutelar sobre o seu filho que estava morando com sua mãe. Quando meu filho estava com 8 para 9 anos, o Conselho Tutelar entrou em contato comigo, perguntando se eu aceitaria ficar com meu filho, porque se eu não aceitasse, ele iria morar no orfanato. Foi assim que eu revivi tudo que eu já tinha passado. O orfanato, ele não foi ruim para mim, ele foi a salvação da minha vida, porque diante de toda a exposição que eu estava, né, com abusos, ficando mais na rua, eu não sei o que poderia ter sido da Thaís naquela época. Então ele foi a salvação da minha vida. Mas não é fácil, né? Você se sentir abandonada, você se sentir sem o cuidado de pai e mãe. Essa situação foi muito difícil. E geraram muitos traumas, né? Existem os traumas que você vai carregar, suas marcas vai ser carregadas para o resto da vida. E através daí foi que eu falei que ele não iria para o orfanato. E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo lá. O porquê que ele estava nessa situação. Porque a minha mãe, por ela, na época, beber muito, não ter um cuidado diário com ele não ia para a escola, ele inventava, né, que estava com dor, essas coisas para ela poder tirar ele da escola. Então ela não tinha aquele cuidado com ele ficava, né, pelo que me foi falado na época, pelo Conselho Tutelar, é que ele ficava até muito tarde na rua, sem cuidado, às vezes descalço, época de frio, sem uma roupa de frio, né, e através disso, eles entraram em contato comigo, explicando toda a situação e perguntando se eu iria ficar com meu filho. E na hora, eu nem hesitei em responder que sim, era meu filho, né. Hoje, Thaís mora com seu marido e seus 3 filhos. E com muita fé, Thaís finaliza. Então, hoje eu posso dizer, eu venci muitas dores, eu venci muitas batalhas. Ficaram as cicatrizes? Sim, mas é para me lembrar de onde que eu vim, é para me lembrar de onde que o Senhor me tirou, o que Ele fez na minha vida, né, através de tantas coisas, de tantas pessoas. Nicole Maia para a TV Todo Dia.